Bem-vindo ao 5 Minutos Europa, o espaço televisivo que se propõe entrevistar todos os candidatos ao Parlamento Europeu. José Manuel Fernandes foi autarca e é parlamentar em Bruxelas desde 2009 e quer repetir a experiência. Obrigada, José Manuel Fernandes, por ter aceito este desafio. Tem então 5 minutos para expressar a sua ideia sobre a Europa. Voltando atrás e tendo participado na política económica desta Europa, o que é que faria diferente? Bem, o nosso trabalho foi um trabalho de procurar a coesão territorial. Foi o trabalho de defender os mais pobres, foi o trabalho de defender as regiões mais desfavorecidas. E desse ponto de vista foi um sucesso. A ideia que temos é que não se conseguiu. Aumentou-se a pobreza. Repare o que nós conseguimos para 2014, 2020, em que vamos ter, por exemplo, para o Norte, um programa operacional de 3.400 milhões de euros, que representa um aumento de 20% em relação ao programa operacional anterior. Note-se que o Fundo para a Inclusão, que é o Fundo Social Europeu, vai representar 35%, cerca de 7 mil milhões de euros, no pacote da política de coesão, os tais 19.600 milhões de euros a preços de 2011. Repare-se que as taxas de cofinanciamento para as regiões mais pobres, até 2016, podem ir a 95%. Note-se que para a juventude, a Iniciativa Emprego Jovem, o que estava disponível e previsto para 2014 e 2020, 6 mil milhões de euros, foram antecipados para 2014, 2015. Eu próprio, que trabalhei nesse projeto, em que introduzi a juventude como uma prioridade no orçamento, escrevi um livro com todas as oportunidades para o jovem denominado Sem Fronteiras, e sou o pai, estou na gênese, de um programa que se chama O Teu Primeiro Emprego Euros. E, portanto, nós tivemos aí muitos programas, aumentámos os fundos para as famílias carenciadas. Mas, adaptando uma frase de um social-democrata, o país está melhor, mas os portugueses ainda não sentem. Todas essas medidas que acaba de elencar. Efetivamente, os portugueses ainda não sentem. Mas quando se fala no aumento do salário mínimo, e que vai ser possível porque nos conseguimos libertar da Troika, isso significa que o esforço dos portugueses valeu a pena. Os dados que nós temos, em que os profetas da desgraça diziam que o desemprego que ia aumentar continuamente, está a diminuir, ainda que esteja alto. O eleitorado, ao ouvi-lo, não temerá o eurocandidato que o eleitorado considere que o seu discurso é para ganhar votos? Não, porque o eleitorado a mim conhece-me. O eleitorado sabe que eu, no meu distrito de Braga e Viana, que eram os distritos com que eu tinha ficado afeto, para além de ser um deputado com responsabilidades nacionais, eu, nesses distritos, tive mais de 500 intervenções públicas. Lancei todos os anos um livro onde falava da Europa e onde falava também das oportunidades, a agenda pela nossa terra. Lancei um concurso para os jovens, denominado a Escola na Europa, onde mais de 3 mil jovens participaram e onde o prémio para o secundário era uma viagem a Bruxelas. Defendi o desenvolvimento rural e a agricultura, que não é uma prioridade, infelizmente, para o Partido Socialista, conforme o meu colega Capoulas Santos revelou, ao afirmar que não ia nas listas do PS porque António José Seguro considerou que a agricultura não era prioridade. E a agricultura ainda é, e continua a ser, e deverá ser, uma prioridade. Já agora, assumi um novo compromisso. Eu escrevi o fundo... As críticas dos comentadores, e desculpe interrompê-las, as críticas dos comentadores é que nestas europeias está a discutir-se sobretudo o país e esquece-se a Europa, que acaba por condicionar depois o país. É verdade. Quando um partido político procura passar a ideia, porque não tem propostas para a Europa, que o que está em causa é o governo, quando coloca cartazes onde tem palavra mudança, que querá significar o regresso ao passado, aos projetos megalómanos. Mas não faz o PSD a mesma coisa quando critica António José Seguro e esses discursos de António José Seguro? O PSD não pode ficar impávido perante a ausência de propostas do Partido Socialista e apresenta propostas. Eu estava a apresentá-las. A agricultura e o desenvolvimento rural é uma prioridade. A coesão territorial é uma prioridade para nós. Não podemos aceitar que Portugal, em 2% do território, tenha mais de 50% da produção de riqueza e mais de 40% da população. É a coesão social
é fundamental. O apoio às indústrias, o apoio às pequenas e médias empresas. Eu estava-lhe a dizer que eu já me comprometi a elaborar um guia com todos os fundos europeus disponíveis para as empresas. Nós temos propostas também... As empresas não sabem desses fundos? As empresas, a linguagem nem sempre é fácil, as empresas nem sempre têm conhecimento das oportunidades. Para além disso, nós apostamos no nosso mercado, no mercado digital, apostamos no mercado dos serviços da